Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra, né? Vamos caminhando. Última semana já de junho. Passamos aí do meio da leitura bíblica desse ano, né? Da metade desse ano. Já estamos aí na semana 27. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar suporte, vai nos capacitar, vai nos encher de vigor, de disciplina para nós chegarmos até o dia 31 de dezembro. E eu quero te convidar a não desistir. Você que já estava aí pensando, né? Ai, tá faltando muito, nem ainda terminou o Velho Testamento. A gente tem a tendência de querer desistir, porque parece que o Velho Testamento ele é muito grande, né? Mas eu quero te garantir que nós já caminhamos bem aqui dentro do texto bíblico, né, da Bíblia completa. Então vale a pena a gente continuar, viu? No final você vai dizer, nossa, como era simples terminar a leitura bíblica em um ano e a minha vida inteira protelei isso, deixei isso para depois, achei que era difícil. E depois da primeira vez você vai ver que a segunda fica mais fácil, a terceira e assim sucessivamente, que a gente possa estar sempre, dia após dia, nos alimentando da palavra. Aí você pode dizer assim, nossa, mas todo dia, né? O ano todo, todo dia, todo dia. Queridos, nós tomamos banho todos os dias, nós comemos todos os dias, nós tomamos água todos os dias, nós trabalhamos todos os dias, nós dormimos todos os dias, nós acordamos todos os dias, né? Então, assim, a nossa rotina, a nossa vida, ela é cheia de coisas, de uma rotina, né? E que nos fazem falta se nós não fazemos. Quem é que consegue, né, passar um dia sem tomar banho, extremamente, às vezes, trabalhou o dia todo, corpo cansado. Nós precisamos desse renovo que o banho traz. E a gente para tudo para ir tomar um banho, para estar bem, né, para ter esse vigor novamente para o nosso dia. Então, não é diferente. Veja essa leitura bíblica como algo que te revigora, como algo que traz novo alento para o teu corpo, que traz vida real para o teu corpo, assim como aquele alimento que você come todos os dias, né? E ainda a alimentação a gente tem de manhã, de tarde e de noite, né? A gente toma café da manhã, almoça e janta. Você para tudo para comer porque você sente fome. E com a palavra de Deus deveria ser a mesma coisa. Quando a gente ora, quando a gente canta, né? Eu tenho fome, eu tenho sede do Senhor. É essa mesma sensação que você tem quando você está com fome, essa mesma sensação quando você está com sede. Esse deveria ser o nosso maior anseio por estar aqui com a palavra, lendo, meditando, orando, passando um tempo com o Senhor, né? E esse deveria ser o nosso maior anseio. Amém, queridos? Vamos orar para a gente começar hoje. A gente vai ficar dentro do livro de Reis hoje, do capítulo 17 ao 19. E amanhã também a gente ainda está aqui dentro do livro de Reis, continuando aí, né, essa jornada dos reis de Israel e de Judá. E aí só na sexta-feira que a gente lê um pouco de Crônicas, aí no sábado Crônicas, e no domingo a gente tem Obadias e mais 2 salmos. Senhor, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse dia, por esse momento, por mais essa leitura, Senhor, que o Senhor tem nos dado nesse dia. Nós queremos dizer, Senhor, que nós desejamos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sabedoria que o Senhor tem nos dado. Nós queremos ter fome e sede do Senhor, sim, Senhor, todos os dias. Que esse momento que nós temos com o Senhor, da leitura, da meditação na palavra, do estudo, Senhor, seja tão prazeroso como qualquer outra coisa que nós fazemos durante o nosso dia. Que esse horário, Senhor, seja um horário programado no nosso coração. Não um horário programado somente na nossa agenda, mas um horário programado no nosso coração. Onde nós temos realmente ânsia por encontrar com o nosso noivo, ânsia por encontrar com o nosso marido, ânsia por encontrar com aquele que tem nos chamado como sua noiva, como aquela que ele escolheu para ter esse casamento perpétuo, essa união perfeita na eternidade. Obrigada, Jesus, por esses momentos tão deliciosos que o Senhor tem nos dado com o Senhor e com a palavra. Sou muito grata, Deus,
por aquilo que o Senhor tem construído na minha vida, pelos testemunhos que eu tenho ouvido, Senhor, dos teus filhos, pelas pessoas que têm acompanhado a gente aqui pelo canal, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que os teus filhos realmente, Pai, possam desejar, assim como eu, nos alimentarmos da palavra viva e verdadeira, para que nós não sejamos enganados nos últimos dias, para que esses dias que começam, Senhor, a anteceder a tua volta, estejamos cada dia mais alicerçados e jamais sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, por falsos profetas, por falsos mestres, por pessoas que se dizem servos do Senhor, mas que estão só vestidos com uma capa, Senhor. Por baixo tem um anticristo, tem alguém que está indo contrariamente à tua palavra, Senhor, em cada ensino, em cada palavra. Obrigada, Jesus. Nos fortalece com o Espírito Santo, com o poder da tua palavra, Senhor, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, então. Semana 27, dia 3, 1 Reis 17, 18 e 19. 1 Reis 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, profeta... Deixa eu ver uma coisa aqui, gente, espera só um pouquinho. Tá, é isso mesmo. Então Elias, profeta da cidade de Tesbi, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho, nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Depois o Senhor disse a Elias: Vá para o lado leste e se esconda junto ao córrego de Querite, a leste do rio Jordão. Beba água do córrego e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem a eles para trazerem alimento a você. Ele obedeceu ao Senhor e ficou acampado junto ao córrego de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do córrego. Mas depois de algum tempo o córrego secou, porque não caía chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você, e dei a ela as minhas instruções. E Elias foi para Sarepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse: Peço que me traga um copo de água. Enquanto ela ia buscar a água, ele chamou a mulher e disse: Traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição, e depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Mas Elias disse a ela: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pedaço de pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A mulher fez conforme Elias disse, e Elias e o filho dela continuaram comendo do suprimento de farinha e de óleo enquanto foi preciso. Pois, por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Certo dia, entretanto, o filho da mulher ficou doente e a doença foi se agravando, e ele acabou morrendo. Chorando, ela reclamou a Elias: Ó homem de Deus, o que você me fez? Veio aqui para lembrar-me dos meus pecados, matando o meu filho? Dei-me o seu filho, respondeu Elias. Ele pegou o menino que estava nos braços dela e subiu com ele para o quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou o menino na cama dele. Então clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, por que o Senhor fez essa coisa terrível e matou o filho desta viúva, dona da casa onde eu moro? E Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, por favor, faça este menino voltar à vida. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e o espírito do menino voltou, e ele viveu de novo. Então Elias desceu com ele
e o entregou à sua mãe. Veja, ele está vivo, disse Elias. Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus, a mulher disse a Elias, e a palavra do Senhor que sai da sua boca é a verdade. Capítulo 17, gente, de 1 Reis, é um texto emblemático, né? Muito pregado. Ele é realmente um texto que praticamente todo mundo conhece por ter ouvido muitas ministrações, muitas pregações a esse respeito. Mas o mais intrigante para nós é que então Elias, profeta da cidade de Tesbi, em Gileade, disse ao rei Acabe. Gente, Elias, ele aparece do nada. Não se tem registro do nascimento de Elias, não se tem registro da genealogia de Elias, só fala da cidade que ele é da região ali de Gileade, ele está no reino do norte, porque o rei é Acabe, lembra? Reino do norte, quem está reinando nesse momento é Acabe. E esse profeta então chega já dando uma palavra do Senhor para Acabe, para esse rei, que foi um dos piores que houve no reino do norte, no reino de Israel, por conta da sua esposa Jezabel. A gente vai ver bastante aqui falar sobre ela. Então Elias aparece do nada, esse profeta que é usado pelo Senhor e que Deus vai fazer grandes coisas através dele. Ele vai ter um ajudante chamado Eliseu, né, que também vai ser um grande profeta, e a gente vai ver o desenvolvimento dessa história a partir daqui, mas o que realmente a gente olha é, Elias aparece do nada, Elias aparece como que num passe de mágica no texto bíblico, né, e a gente não sabe o passado anterior de Elias antes dessa data, a gente não sabe que idade Elias tinha nesse momento, a gente não sabe por que é esse profeta que o Senhor usa, mas a palavra do Senhor diz que é ele que nesse momento traz a palavra para Acabe a respeito do que Deus vai fazer nesse momento na terra. Ele libera uma palavra profética a respeito de não haver chuva sobre a terra até o dia em que ele quiser, ou melhor dizendo, até o dia que o Senhor quiser. Porque a palavra vinha a partir de uma convicção que Elias tinha do Senhor, né? Ele fala de forma profética, mas tinha um entendimento no seu espírito. E o Senhor dá duas direções para Elias nesse momento, para ir para o córrego e comer comida que os corvos traziam, e a hora que o córrego seca, ele manda ele para Sarepta, para uma região chamada Sidom, e é lá que uma viúva já está instruída por Deus, a palavra fala que ela já tinha sido instruída por Deus, e ela cuida então, né, de Elias. Gente, tem tanta coisa dentro desse texto, que a gente poderia ficar horas aqui conversando e trazendo entendimento sobre isso. Eu queria muito que você realmente parasse um tempo dessa leitura de hoje, que você meditasse nessa palavra, não olhe para esse texto bíblico de acordo com todas as pregações que você já ouviu. A gente precisa ter um senso de ouvir a voz do Espírito Santo ministrando a nossa vida através da palavra. Então não lembre-se de pregações que você ouviu. Peça ao Espírito Santo agora o entendimento a respeito dessa palavra, para esse momento, para esse dia. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o contexto do que estava acontecendo em Israel, para que o Espírito Santo possa te trazer entendimento sobre isso. Eu tenho certeza que o nosso Deus, ele é poderoso para nos ensinar coisas profundas, maravilhosas, que ele tem prazer de nos ensinar. Capítulo 18. 18:1 diz assim: Depois de um longo período, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra outra vez. E Elias foi apresentar-se a Acabe. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo seu palácio. Obadias era um dedicado seguidor do Senhor. Certa vez, quando a rainha Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os alimentou com pão e água. Acabe disse a Obadias: Precisamos procurar em cada rio e cada córrego do país para ver se conseguimos capim suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas, para que eles não morram. Dividiram entre si o território que deviam percorrer. Acabe foi por um caminho e Obadias pelo outro. E assim fizeram, cada um foi sozinho para o seu lado.
De repente, Obadias viu Elias, que vinha em sua direção. Imediatamente, Obadias reconheceu o profeta e se prostrou no chão diante dele. Realmente é o Senhor, meu senhor Elias. Realmente é o Senhor, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá dizer ao rei que estou aqui. Ó Senhor, perguntou Obadias, que mal eu fiz para que me mande ao rei e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, o rei tem procurado o Senhor em cada nação e reino, de uma ponta a outra, para ver se o encontra. E cada vez que afirmavam, Elias não está aqui, o rei Acabe obrigava o rei daquele país a jurar que era verdade o que dizia. E agora o Senhor me manda dizer ao rei, dizer ao meu senhor, vá ao seu senhor, Elias está aqui. Mas no momento em que eu deixar o Senhor, não sei para onde o Espírito do Senhor vai levar o Senhor. E quando Acabe vier e não o encontrar, ele me matará. No entanto, toda a minha vida tenho sido servo e tenho adorado o Senhor. Ninguém contou ao Senhor a respeito do que fiz quando Jezabel tentava matar os profetas de Deus? Eu escondi 100 deles em 2 cavernas e alimentei todos com pão e água. E agora o Senhor diz, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui? Certamente ele me matará. Porém, Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje me apresentarei a Acabe. Então Obadias foi contar a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu Elias, exclamou, então é você o homem que trouxe esta desgraça a Israel? Você está falando a respeito de sua própria pessoa, respondeu Elias, porque o rei e sua família abandonaram o Senhor e, em vez de obedecer a ele, têm adorado a Baalins. Agora reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo, com todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa com Jezabel. Assim Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. Elias disse ao povo, por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre 2 caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no, porém se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias voltou a falar, dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei. Mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-los em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também prepararei o outro novilho e o colocarei sobre o altar do Senhor, e também não acenderei fogo debaixo dele. Então invoquem o seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer esta prova. Depois Elias disse aos profetas de Baal, primeiro vocês, porque são em maior número, escolham um dos novilhos, preparem um animal e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham nenhum fogo debaixo da lenha. Assim eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. E clamaram a Baal toda manhã, gritando, ó Baal, responda-nos. Porém não houve nenhuma resposta. Depois eles começaram a dançar ao redor do altar, mas ninguém respondeu. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção do seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém ou ocupado. Ou talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha de ser acordado. Então eles gritaram mais alto e, como era de costume, cortavam-se com facas e espadas até que o sangue escorria. Eles soltaram gritos a tarde toda até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve resposta, não se ouvia nenhuma voz, ninguém atendia. Então Elias chamou o povo, aproximou-se e eles se aglomeraram ao redor dele. Enquanto consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado, ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito, Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Depois cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha.
Encham de água 4 vasilhas grandes, disse Elias, e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois que fizeram isso, ele disse: façam isso novamente. E eles fizeram. Agora façam isso mais uma vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira para oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou o seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão e inclusive lambeu toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão, gritando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: agarrem os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. Assim eles agarraram todos eles, e Elias os fez descer ao córrego de Quizon e os matou ali. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois estou ouvindo barulho de chuva muito forte. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, curvou o corpo até o chão, com o rosto colocado entre os joelhos. Depois disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou. Não vi nada, disse ele. Por 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Finalmente, na 7ª vez, o servo exclamou: vejo que sobe do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: vá depressa dizer a Acabe que pegue o seu carro e desça a montanha antes que a chuva o impeça. Dito e feito, o céu logo ficou escuro com nuvens e um forte vento trouxe uma grande tempestade. Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele apertou o cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada da cidade de Jezreel. Gente, capítulo 18 é outro capítulo tão falado e pregado quanto o 17, né? Sobre a viúva de Sarepta e agora sobre os profetas de Baal. Esse texto é muito forte, é muito poderoso. O Senhor então levanta novamente Acabe, Elias, depois de uns 3 anos de fome já, sobre todo o reino do norte, sobre Israel. Acabe e todo o reino estava sofrendo essa forte fome que tinha vindo sobre a terra por conta do pecado que Acabe e Jezabel tinham trazido sobre Israel, com todo o pecado, com adoração a Baal e a todos os outros deuses. E o Senhor então permite que Elias mostre novamente o poder do Senhor para toda aquela geração que provavelmente não reconhecia mais o poder do Senhor, porque justamente estavam muito longe do Senhor, não tinham aprendido o que era adorar ao Senhor, só tinham ouvido falar do Deus de Israel, mas a realidade deles era totalmente diferente. E Elias então é usado nesse momento e traz o entendimento novamente para Israel sobre o Deus Todo-Poderoso. E a chuva cai, né? Então a passagem lá da mão, da nuvem como uma pequena mão, também é muito forte, né? Muito poderosa. E Deus traz chuva novamente então sobre o reino do norte. Capítulo 19, que é o nosso último texto de hoje. Quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte: já basta, Senhor, tire a minha vida, tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes
e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo: levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos. Porém o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. Saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Então Elias estava ali. O Senhor passou e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: por que você está aqui, Elias? E de novo ele respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos. Porém o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. Então o Senhor disse a ele: volte pela estrada do deserto para Damasco. E quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Azael, para que ele seja o rei da Síria. Depois derrame óleo sobre a cabeça de Jeú, filho de Ninsi, para que ele seja o rei de Israel. E derrame óleo sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para que ele tome o seu lugar como meu profeta. Qualquer um que escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. E fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel, que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esse Deus. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando um campo com 12 parrelhas de bois. Elias o alcançou e atirou sua capa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo: primeiro me deixe beijar o meu pai e despedir-me da minha mãe, depois irei com você. E Elias respondeu: vá e depois volte, mas lembre-se do que fiz a você. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne aos outros trabalhadores e ao povo que estava lá. E todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. Gente, pensa numa passagem também, né? Maravilhosa, forte, poderosa. O Senhor, então, falando com Elias depois de tamanha fuga, né? Por conta do medo da morte. Gente, a vida de Elias é um verdadeiro testemunho para nós em vários aspectos. Principalmente nesse misto, né, de sentimentos que Elias tem, uma hora extremamente ousado, outra hora extremamente depressivo, alguns falam hoje em dia, né, sobre isso, mas o Senhor ministra a vida dele de modo muito poderoso. Ele está lá no Reino do Norte, e nessa viagem que ele faz aqui no capítulo 19, onde Deus fala com ele lá no Monte Horebe, ele viaja muitos quilômetros, gente. Ele está lá no Reino do Norte, e ele desce e não sobe, né, se não me engano, é uma cadeia montanhosa ali em Israel. Ele desce para o Reino do Sul, passa por Judá, e ele vai para o deserto, aonde está lá o Monte Horebe, o Monte de Deus. E é lá que o Senhor ministra a vida de Elias, né? E aí vai falar de um contexto, inclusive aqui escatológico, né? Porque Deus não vai estar em várias coisas, não vai estar no terremoto, não vai estar no vento. Isso tudo tem a ver com o final dos tempos, e somente na brisa suave é que o Senhor então vai estar, e o Senhor fala com ele ali. Então isso é muito poderoso, mas assim que Deus fala com ele para sair dali e voltar pelo deserto para Damasco, o Senhor dá ordem para ele ungir 3 pessoas. Vocês perceberam isso no texto? 3 pessoas
são ungidas por Elias nesse momento da história. A gente só vê um aqui nesse momento, mas a gente vai ver ele ungir essas outras duas pessoas. O primeiro é Azael, que ele fala que Azael vai ser, né? Deixa eu pegar aqui o texto. Então o Senhor disse a ele, versículo 15, né? Volte pela estrada do deserto de Damasco, e quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Azael, para que ele seja rei da Síria. Então Deus pede para ele ungir um homem que seria o novo rei da Síria. Gente, nós não estamos falando de Israel, nós estamos falando da Síria, fronteira com Israel. Deus manda Elias ungir o rei de uma nação vizinha, de uma nação que era fronteiriça a Israel. E essa nação vai ser a nação que vai dominar, que vai invadir Samaria, que vai invadir o reino do norte e vai tornar já alguns cativos. Então percebam que é o Senhor quem está começando esse juízo sobre o reino do norte, sobre Israel, ok? Então ele pede para ungir Azael, que é rei da Síria, depois derramar óleo sobre Jeú, que vai ser aquele que vai acabar com a casa de Acabe e vai se tornar rei sobre o reino do norte, Jeú. Nós vamos ouvir bastante sobre Jeú a partir de agora. E Eliseu, que vai ser o novo profeta, né, usado pelo Senhor ali no reino do norte, nesse momento da história, porque Elias vai ser arrebatado. O Senhor vai levar Elias não muito tempo, né, daqui para frente, e Eliseu então vai ficar no lugar de Elias como profeta ali no reino do norte, trazendo a palavra do Senhor para Jeú e para todos os outros que estão ali no reino do norte. Amém? Então eu queria muito que você aproveitasse um pouquinho mais o seu dia aí, que você meditasse um pouco mais nessa palavra. Deus tem grandes coisas para ministrar na nossa vida através desses textos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está pronto para ministrar a tua vida de maneira poderosa e você extrair desse texto grandes ensinos, fundamentos poderosos para o teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem bastante para nos ensinar aqui. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, né? Ótima quarta-feira para todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém?